Bom dia para quem está chegando aí. Estou aqui encaminhando a live para a galera. Só um instantinho que a gente já vai começar. Bom dia, bom dia. Encaminhem também a live aí para seus amigos e amigas. Bom dia, Wanda. Bom dia, Arca das Artes, Classestas. Bom dia, gente. Sejam bem-vindas para o nosso café de hoje. O assunto hoje está bem legal, hein? Dicas bem práticas. Papel e caneta na mão, para vocês anotarem tudo. Que hoje vai ser dica de ouro, hein? Dica de ouro. Encaminhe a live. Clica nessa setinha aqui embaixo. Manda essa live para as amigas virem também. Não seja egoísta. Não é só você que pode saber dessas dicas tão legais, então encaminha para suas amigas, convida mesmo, fala, vai lá que a Karen tá falando de dica para parar de comer açúcar, dicas práticas para substituir o açúcar, você que gosta tanto de doce, certo? Bom dia, Nélia, bom dia, Dani. Olha só, gente, hoje a gente vai falar sobre como substituir o açúcar e mais do que isso, eu vou falar um pouco para você como é que a gente faz para resolver essa vontade incessante de comer doce, né? E quando eu falo doce, eu não tô falando só do doce açúcar em si, mas também do carboidrato, que vira açúcar no fim das contas, né? Então o carboidrato se converte em açúcar lá no sangue e aí dá na mesma, né? A gente continua consumindo açúcar na forma salgada. Então, para quem também tem aquele vício de comer um pão à tarde, não consegue ficar sem, precisa de um pão de queijo, precisa de um salgado. E não necessariamente o doce, né? Porque tem pessoas que me falam isso, mas eu não ligo pra doce. Aí eu falo, tá bom, mas o que você quer comer à tarde? Qual que é a sua vontade, né? Qual que é o seu desejo? De comer coisas salgadas. Mas essas coisas salgadas geralmente não são uma salada, né? Um mix de castanha. A pessoa quer comer o pão de queijo, um salgado, uma coxinha, algo do tipo, né? Então eu vou falar para vocês um pouco por que isso acontece, né? Quais são os motivos prováveis. Existem várias questões que podem te levar a essa vontade excessiva de doce. Mas tem coisas que ajudam muito a modular essa vontade de comer doce para resolver. Porque o que acontece, gente? Bom dia, deixa eu dar um bom dia para quem tá chegando. Fê, bom dia Ju, tudo bem, querida? Sejam bem-vindas. Olha, encaminha essa live que daqui a pouco eu vou começar a dar dicas práticas, né? Aí vai ficar bem legal. E seguinte, gente, olha, meia hora de live, tá? Eu andei levando umas broncas aqui. O Vinícius fica louco comigo, que ele fala que eu falo demais. Então eu vou diminuir o nosso tempo aqui de live. E nem que seja pra gente dividir a live, né? Se por acaso o assunto rolar aqui e se estender, e vocês tiverem muitas dúvidas, aí a gente pode dividir em duas partes, tá bom? Então a gente vai falar de vontade de comer açúcar, pode ser que o assunto flua muito e eu resolva fazer em duas etapas, para que vocês não percam tanto do tempo aqui comigo, porque eu sei que vocês precisam trabalhar, precisam cuidar da vida, certo? Então 30 minutinhos de live, tô cronometrando, gente. O duro é segurar a minha língua, né? O duro é segurar a minha matraca, que eu falo demais. Já passou aqui, ó, quase 5 minutos, então bora, tá? Vou começar a nossa live aqui enquanto a galera vai chegando, porque eu não tenho tempo a perder. Então vocês me ajudem, encaminhem essa live, Café com a Nutri de hoje, todas as terças e quintas, meu encontro com vocês aqui às 7h30 da manhã, pra tomar o nosso cafezinho. Quem aí, ó, já tá com o cafezinho na mão, pra tomar o nosso cafezinho da manhã. Sem açúcar, né? Nosso cafezinho sem açúcar. Bora lá, gente. Por que cargas d'água a gente tem tanta vontade de comer doce? O que acontece, né? Por que tantas pessoas têm essa vontade de comer doce? E coloca aqui pra mim se isso acontece contigo.
se você tem esse desejo de comer açúcar à tarde, especialmente à tarde ou à noite, se você tem uma formiga dentro de ti, e às vezes também essa vontade pode ser pro carboidrato, como eu falei, né? Não necessariamente açúcar, mas o carboidrato em geral. Quem aqui sente isso, passa por isso? Conte-me. Me diga que eu, Karen, eu passo por isso. Lembrando o seguinte, gente, que o objetivo dessa live não é falar sobre compulsão, tá? Existe uma coisa que é patológica, que é doença, que é a compulsão, né? Que daí, quando a gente fala em uma compulsão, em quadros compulsivos, a gente precisa de um trabalho muito mais multidisciplinar, né? Incluindo as questões emocionais, psicológicas, porque aí o buraco é mais embaixo. A gente tem outras questões, né, que são muito sérias, que precisam ser tratadas dentro de uma compulsão. Então, o nosso objetivo aqui, o meu, né, objetivo, é a gente falar do desejo de comer açúcar, daquela vontade incessante de comer açúcar, e não de quadros de compulsão, tá? São coisas diferentes. Compulsão é aquela coisa de você sentar e comer um bolo inteiro e se deixasse comer mais, tá? Então, outra coisa é você ficar beliscando o dia todo, ai, que vontade, a vontade não passa. Às vezes você até tenta enganar, mas a vontade tá ali, sabe? O tempo todo presente. E o que acontece? Quando a gente se propõe a ficar sem comer açúcar, as pessoas que estão muito acostumadas a incluir o açúcar no dia a dia, na rotina, porque não conseguem ficar sem, são pessoas que têm muito, que a gente chama de muito receptor, tá? Imagina a sua célula, uma bolinha assim, e em volta da sua célula tem um monte de entradinhas, são os receptores, um monte de entradinha, mas é um monte de entradinha para açúcar. E aí suas células ficam ali assim, ó, os receptores, esperando o açúcar vir, esperando. Estão prontos para absorver o açúcar, prontos. A pessoa que come muito açúcar, ela tem muito receptor para açúcar, muito. Então as células dela gritam por açúcar. Por isso, quanto mais eu como, mais eu quero comer. Um ciclo, né, sem fim, mas tem fim. Quanto mais eu como, mais eu quero comer. Então, no início, quando a gente se propõe a ficar sem açúcar, inevitavelmente, mesmo com todas as dicas que eu vou passar pra você, não vai ser tão fácil. De fato, né? Não vai ser tão fácil. Você vai ter uma certa dificuldade até que a gente consiga diminuir esses receptores de açúcar. Porque eu vou falar pra vocês uma coisa, gente, super importante. Não adianta você achar que para matar a vontade de comer açúcar, você vai começar a comer doce fit. Você vai começar a substituir o açúcar por doces à base de xilitol, por doces à base de eritritol, por doces à base de stevia, por um monte de tranqueiras e adoçantes com o objetivo de diminuir a vontade de comer o doce. Você vai, pelo contrário, você vai aumentar, você vai estimular, porque além de tudo você está consumindo um adoçante que lá na sua língua é extremamente doce, e você não consegue tratar o seu vício de paladar também, né? E já tá mais do que comprovado que adoçante não ajuda ninguém a cuidar de obesidade, que de fato, gente, é o pior dos resultados de quem come muito açúcar, é a pior das consequências, né? Além das outras doenças, diabetes, que vem junto, a gente ganha muito peso quando come muito açúcar, certo? Então o que acontece? Já tá mais do que comprovado que adoçante não emagrece ninguém. Que adoçante, muito pelo contrário, aumenta o risco de diabetes em 63%. Ou seja, a gente aumenta a nossa captação de glicose quando a gente come adoçante. Tá? A gente aumenta a nossa captação de glicose quando a gente consome adoçante. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se adoçante fosse bom, não tínhamos obeso nesse mundo, porque toda pessoa que tá acima do peso adora tomar um adoçante. Adora um refrigerante zero. Esquece isso. O que a gente tem que fazer é modular essa vontade de comer açúcar, para que você deixe de ter essa vontade de comer açúcar. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Deixa eu dar um bom dia para quem chegou agora, enquanto vocês vão me respondendo sim ou não. Rafa Anjos, bom dia. Élica, Ina Bragan, Rosélia, Tamara, bom dia. Dani, minha amiga, Bruno, Mari Cíntia,
Bom dia, Cíntia. Bom dia, gente. Sejam bem-vindas. Estamos falando aqui sobre como substituir o açúcar. Mas primeiro eu estou dizendo aqui pra vocês, e eu vou falar de substituir açúcar, eu não vou dar uma receita com xilitol pra vocês usarem. De forma alguma, tá? Embora, gente, eventualmente seja uma alternativa, tá? Eventualmente você pode incluir alguma receita, alguma preparação com adoçante, mas isso não pode se tornar uma regra na sua vida. Então agora eu vou só comer doces fits cheios de tranqueira, cheios de adoçante, porque agora eu não como mais açúcar. Não, gente, isso não vai funcionar. Porque você vai estar tratando um sintoma, você não vai estar cuidando da causa. O que te leva a comer açúcar? É isso que a gente tem que cuidar. O que te leva a comer açúcar? E aí, gente, são as dicas que eu vou dar hoje. De ouro pra você. E vou dar dica prática do que comer também, tá? Então você fica até o fim pra você saber todas as dicas, certo? Encaminha a live, manda coraçãozinho aqui pra mim, pro Instagram saber que a live tá legal, pra gente divulgar pra mais pessoas. Então me ajudem, beleza? Tudo bem até aqui, sim? Então é isso, não adianta você consumir um monte de açúcar, tá? E aí, o que acontece com alguém que come muito doce, muito carboidrato, muito açúcar, gente? Essa pessoa entra num ciclo vicioso da seguinte forma. Quanto mais açúcar, o açúcar, né? O açúcar em si, o doce, o pão, a massa, o carboidrato refinado, né? O bolo, enfim, seja o que for. O salgado, coxinha, que tem muito carboidrato. Quando você come, aquilo imediatamente é digerido e vira açúcar, certo? Glicose. O problema desses alimentos é a carga glicêmica, chamada carga glicêmica que esse alimento tem. Quando a gente come, o que é carga glicêmica? É o pico de glicose que esse alimento faz. Quanto mais refinado, quanto mais açúcar presente naquele alimento, maior o pico de glicose que ele faz. Quando a gente tem pico de glicose, a gente aciona imediatamente, quando a glicose sobe no sangue, imediatamente o seu pâncreas produz insulina, tá? A insulina é o hormônio que vai lá pegar essa glicose e transformar em gordura. Olha que beleza, né? Vai pegar essa glicose, vai transformar em gordura e vai estocar no seu tecido adiposo. Muito comum quem tem a famosa barriguinha, a pochete, aquela, né, o estômago alto. Já ouviram falar dessa, gente? Eu tenho estômago alto. Isso não é estômago alto, é gordura visceral, tá? Gordura visceral. Então a famosa barriguinha, isso é bem característico de carga glicêmica na dieta muito alta. Toda hora essa pessoa tá fazendo pico de glicose. Toda hora essa pessoa tá fazendo pico de glicose. Ela vai lá, come um doce, pico. O que acontece quando a gente faz um pico de glicose? Essa insulina pega tudo e beleza, transforma em gordura. Só que aí a glicose cai demais na corrente sanguínea. Quando essa glicose cai muito, qual é o alimento que o seu corpo vai pedir de novo? Qual é o alimento que o seu corpo vai gritar pra você de novo? Açúcar. Preciso de mais carboidrato. Porque caiu muito a glicose. Preciso de mais carboidrato. E aí você não vai conseguir segurar a sua fúria pelo carboidrato. Portanto, gente, a gente precisa incluir alimentos que façam esse controle glicêmico, tá? Então a gente precisa controlar a glicemia, os níveis de glicose do sangue, para você não ficar fazendo esses picos. Pico de glicose, pico de hipoglicemia. Pico de glicose, pico de hipoglicemia. E aí toda vez que você tem um pico de hipoglicemia, você vai ter mais vontade de comer glicose, açúcar, doce, carboidrato. E aí você vai comer, você não vai aguentar, certo? Não é em vão, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você come um pão com manteiga de manhã, uma fatia de pão de forma, sei lá, ou pão francês. Você passa lá um requeijãozinho, passa lá uma margarina, uma manteiga. Não é à toa que você vai lá tomar aquele copão de café com leite, umas 2 fatias de pão de forma e não dá 1 hora, você está morrendo de fome de novo. Sim ou não? Quem já passou por isso? Quem já passou por isso, gente? Vou falar pior, aquela pessoa que ainda tá com a alimentação infantil, né? Aquela pessoa que não saiu da infância, é um adulto com a alimentação completamente infantilizada, que ainda toma o seu Toddy de manhã.
Leite com Toddy, pão com manteiga. Meu Deus. É a bomba de glicose, né? É uma bomba, é um pico absurdo de glicose. E aí, dali 1 hora, eu estou morrendo de fome de novo. Fome, vulgo, né? Além da fome mesmo, uma vontade imensa de comer carboidrato. E aí você vai beliscar ou mais uma torradinha, ou mais uma bolachinha, ou um pãozinho. Você não vai conseguir comer outra coisa que não seja isso, porque o seu corpo vai gritar por açúcar. Os seus receptores vão estar assim, enlouquecidos. Certo? Entendido isso, eu vou explicar pra vocês que vocês precisam quebrar esse ciclo vicioso, tá? Mais à frente eu vou falar disso. E aí tem uma outra coisa que prejudica muito, muito, muito a sua vontade de comer doce. É assim, gente, algo que eu posso dizer pra vocês que metade do problema estará resolvido se vocês fizerem o que eu vou falar agora. Vocês precisam dormir bem. Vocês precisam de uma boa qualidade de sono. O sono, gente, ele simplesmente regula os hormônios fome e saciedade que vão atuar nessa vontade de comer açúcar. Então, não é incomum também pessoas que têm uma noite de sono muito ruim, num dia, por exemplo, você teve uma noite de sono terrível, no dia seguinte você vai mandar ver no carboidrato. Você vai ter muita vontade de carboidrato. Então, se você tem uma péssima qualidade de sono, você não vai conseguir resistir no dia seguinte. Você vai beliscar o dia todo. É aquela pessoa que fica procurando comida o dia inteiro. E geralmente são coisas não saudáveis, né? Ela vai querer beliscar uma bolachinha, um doce, um pão, é isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é cuidar do sono, tá? O sono, ele faz parte do nosso ciclo circadiano. A gente tem o ciclo circadiano, que é o ciclo dos hormônios durante o nosso dia, né? Então, esse ciclo circadiano, dentro desse ciclo a gente tem hormônios que atuam no período da manhã, hormônios que atuam no período da noite. Quando a gente está com esse ciclo desequilibrado, a gente vai ter hormônios atuando de maneira irregular dentro do nosso corpo, tá? E aí o que regula em primeiro lugar esse ciclo é o sono. A gente precisa dormir bem para conseguir regular essa vontade de comer açúcar, tá? Essa fome de comer o dia todo, essa vontade de beliscar o dia todo, tem um nome. A gente chama de fome hedônica. Fome hedônica. Quem aí tem fome hedônica, gente? Aquela fome de querer beliscar incontrolavelmente o dia todo, tá? E é a partir do sono que a gente vai regular esse ciclo para diminuir essa fome hedônica, tá? Que é a fominha do carboidrato, é a fominha do açúcar, né, gente? Que é muito causada por um sono ruim, tá? Essa fome hedônica, ela é causada por um sono ruim. E aí, gente, sono, eu vou fazer uma live só pra falar de sono. Porque tem muitas coisas que você precisa fazer pra conseguir ter um sono de boa qualidade, tá? Dentre elas, higiene do sono, o seu jantar mais cedo, tem várias coisas que a gente precisa fazer pra atuar nisso. Mas você precisa ter em mente que você precisa dormir melhor, dormir mais cedo, acordar mais cedo, pra regular esse ciclo circadiano. Essas pessoas que dormem muito tarde, acordam tarde, ou dormem muito tarde, acordam muito cedo, não vão dar conta, vão mesmo ter vontade de comer doce o dia todo, tá? E outra coisa que a gente também, que também acontece dentro do corpo, que prevalece esse aumento na vontade de comer açúcar, esse desejo de comer açúcar, é o intestino, a saúde do intestino, tá? Então, se você tem dentro do seu intestino uma proliferação, uma multiplicação de bactérias ruins, de fungos intestinais, você vai ter mais vontade de comer açúcar, tá? Então, pessoas que têm candidíase de repetição, mulheres que têm candidíase de repetição, ou que apresentam algum fungo no corpo, seborreia, por exemplo, dermatite seborreica, enfim, seborreia no couro cabeludo, isso são manifestações fúngicas, né? Micose em alguma parte do corpo, isso já é um indicativo aí que você tem uma presença de fungos muito grande dentro do corpo, né? O que a gente chama de síndrome fúngica.
Esse aumento na produção de fungos, gente, é assim, pra quem tem, é insuportável. A pessoa não consegue ficar sem comer doce. Só que, quando ela come açúcar, ela está alimentando os fungos. Quanto mais açúcar ela come, mais fungos ela tem, mais vontade de comer açúcar ela tem. Entendem? É mais um ciclo vicioso. Então vocês precisam cuidar desses 3 pilares aí. Da carga glicêmica da sua alimentação, do seu sono e do seu intestino. Tá? O intestino é essencial, a saúde intestinal é essencial para isso. Então a gente precisa cuidar do nosso microbioma intestinal, né? Da microbiota intestinal, como eu falei um pouco na nossa live acho que passada, a respeito de saúde do intestino, tá? Então avalie primeiro como é que tá o seu intestino. Tá ruim? A gente precisa cuidar, tá? Precisa cuidar. Você vai observar se você tem muita constipação intestinal. Isso afeta o nosso humor, gente. Tem um outro fator, né? Não só os fungos, mas quando a gente tem um intestino com desbiose, né? Com um desequilíbrio de bactérias boas e ruins ali dentro do seu intestino, você produz bem menos serotonina, tá? E a serotonina é o hormônio que atua na sensação de bem-estar. Então, pessoas que produzem menos, pessoas constipadas, né? Pessoas que não evacuam, pessoas que têm intestino preso, são mais mal-humoradas. Tem mais a presença ali de um humor variável, né? Um humor que nem sempre tá bom. Tem mais mau humor, tem mais dificuldade com o humor mesmo. Por quê? Dentro do intestino a gente produz 80%, 90% da serotonina do corpo, gente. Se você não produz serotonina intestinal, você não tem como ser uma pessoa bem-humorada. E pior, aonde você vai buscar a sensação de prazer? Quando o seu intestino tá ruim, você não produz serotonina, você tem mau humor, aonde você vai buscar a sensação de prazer? No açúcar. Aí você vai ter mais vontade de comer doce. Cuidando dessas 3 coisas, a gente consegue melhorar muito, tá? E aí eu vou falar pra vocês, se tem um alimento, e olha isso, vocês vão cair agora pra trás. Vão cair pra trás no que eu vou dizer. Preparem. Se tem um alimento que ajuda a regular, em primeiro lugar, o ciclo circadiano, que eu falei agora, que é esse ciclo do sono, tá? Se tem um alimento que ajuda a regular o ciclo circadiano, é o chocolate. Olha que maravilhoso. Chocolate que é riquíssimo em triptofano, em polifenóis, que vão modular esse ciclo circadiano, gente. A gente precisa de triptofano para estimular os hormônios do sono. O chocolate é riquíssimo em triptofano, ou seja, eu posso comer chocolate todos os dias? O que vocês acham? Posso comer chocolate todos os dias? Vamos lá, vamos responder aqui comigo. E já vai pondo a sua dúvida também, tá? Se até agora você tiver alguma dúvida do que eu falei, já põe a tua dúvida aqui. E aí, eu posso comer chocolate todos os dias? O que vocês acham? A Rafa disse que acha que tá substituindo pelo cafezinho o dia todo. Então, Rafa, mas cuidado, porque o café em excesso também não é legal, né? O café vai acabar irritando a sua mucosa gástrica, intestinal. O café, ele acaba quelando alguns nutrientes, deixa de absorver alguns nutrientes por conta do café. O café é legal, gente, é uma planta, né? É uma planta muito bacana, mas pontualmente utilizada, né? Agora, tomar café o dia todo não é saudável, não é bom, tá? E aí você vai trocar um vício pelo outro, você não tá resolvendo a questão, na verdade, né? Você não tá conseguindo resolver aquilo que tá levando à vontade de comer doce. Aí a Lê falou, na realidade não é fome, é mau hábito. Não é só uma questão de mau hábito, às vezes existe mesmo um fator físico, né? Um fator fisiológico mesmo, que a gente precisa cuidar para poder melhorar, tá? Deixa eu dar um bom dia pra quem tá aqui, a Elis, a Anélia mandou um chorinho, tipo, ó, socorro. Gabi, Gabi, minha paciente, Gabi, tudo bem? Ana Goulart, a Camila Godoy, bom dia, Daiane, e a Lê, a Rafa, já falei, Thaís, bom dia, Rosângela, bom dia, Milene, bom dia, Cíntia, acho que não pode, tá, agora vocês já estão me respondendo. A Cíntia disse, acho que não pode, a Ju disse, chocolate de boa qualidade e porção determinada. A Elis, eu nunca mais comi nenhum doce, só chocolate 70%. Gente, isso é cria da Karen, né? Ó, Elis, é cria da Karen. A Ju, ó, é cria da Karen. Essas são as minhas seguidoras, ó, antigas, que já sabem a resposta, já praticam, né? Cacau, 70%, uma porção.
A Cíntia, acho que pode sim, mas um pedaço pequeno. A Cíntia também é minha cria. Também é minha cria. Levo na bolsa os almoços de família e não como a sobremesa, como o chocolate. Sim, isso mesmo, gente. O chocolate 70, 80% ou mais, tá? Vamos colocar o de 80 aí, né? O de 80, bem legal. Que daí dá pra gente consumir todos os dias em torno de 20 a 25 gramas desse chocolate, que é riquíssimo em polifenóis e antioxidantes que vão ajudar em várias funções do seu corpo. Proteção, né, celular, diminuição de oxidação. Lembra que eu falei dos radicais livres? Bom, enfim, proteção, né? Proteção das células e fornecimento desse triptofano, que é essencial para a formação de melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Então, todos os dias vocês... E, além de tudo, mata a vontade de comer doce, né, gente? Ai, Karen, mas eu não tô acostumada com chocolate 80%. Então, você não come chocolate. Ah, eu como sonho de valsa, eu como stickers, eu como esses chocolates. Então, você não come chocolate. Você come açúcar. Chocolate mesmo é 80%, é chocolate que tem cacau. Esses chocolates nem cacau tem, gente. É muito pouco, é uma pitadinha, só pra dizer que tem. Então você vai procurar um chocolate de boa qualidade, preferencialmente um que não tenha açúcar na composição. Tem muitas marcas que trabalham com açúcar de coco, que é bem legal, que a dose é bem baixa ali de açúcar, então não é tão doce, né? Não vai aumentar essa carga glicêmica que eu falei pra vocês no início. E vai ajudar muito na vontade de comer doce. E aí eu vou passar receitinhas pra vocês com cacau. Eu tenho que acelerar aqui, tá? Porque já temos 27 minutos. Receitinhas pra vocês, incluindo cacau também em pó ou chocolate 80%, né, pra vocês terem esse alimento não só matando a vontade palatável ali do açúcar, mas também resolvendo o problema, né? Contribuindo pra melhora desse ciclo circadiano em primeiro lugar, tá bom? Então já fiquem com essa diquinha aí. Chocolate, melhor coisa para modular o ciclo circadiano, beleza? Tem outro alimento que a gente precisa ter a presença dele mais ou menos 3 vezes ao dia, ou 3 alimentos deste grupo por dia, para contribuir também no fornecimento de triptofano, tá? A Ju tá perguntando, o chocolate amargo não funciona, né? Então, Ju, tem que olhar o percentual. Percentual de cacau, tá, gente? Porque tem marcas que falam assim, esse chocolate é meio amargo. Esse chocolate é amargo, mas às vezes tem só 50% de cacau, daí é muito pouco. Então, olha sempre o percentual, tá? 70% pra cima. Então, tem um grupo alimentar que a gente precisa ter a presença de 3 alimentos deste grupo por dia para também ajudar a modular esse ciclo circadiano, tá, gente? Alimentos verdes escuro, couve, espinafre, mostarda, brócolis, catalônia, que mais, gente? Rúcula, agrião, os verdes escuros, tá? Então, 3 alimentos por dia, gente. Então, um saladão que você faz ali no almoço, você já consegue colocar 3 desses alimentos. Um suco verde que você faz de manhã, você consegue colocar. Então entendam que não é o que comer só na hora que dá vontade de comer doce. É o que comer ao longo do dia. E, inclusive eu vou falar pra vocês de café da manhã, tá? Café da manhã é bem importante pra gente começar a modular a carga glicêmica da dieta e ir melhorando essa vontade de beliscar ao longo do dia, tá? Então 3 verdes escuros, beleza? Gente, facinho, hein? Se não for no seu almoço, tudo, né? Você pode fazer um suco detox, um suco verde, ou você pode fazer à noite uma verdurinha refogada, tá? Que eu prefiro à noite não utilizar salada, tá? Salada crua. A salada crua acaba para algumas pessoas causando uma certa distensão abdominal. À noite a gente tem que fazer um jantar mais simbólico, um jantar mais leve. E aí é legal usar mais as verdurinhas cozidas. A gente precisa de alimentos mais quentinhos. Eu vou explicar isso também, tá? Eu não sei se vai dar pra explicar tudo hoje, não. Acho que não, gente. Eu acho que ainda vai ficar algumas dicas pra semana que vem, viu? É muita coisa. Acho que não vai dar. Acho que a gente vai ter que continuar na terça. Café da manhã. No café da manhã, essa refeição, anota essa dica. Essa refeição do café da manhã é bem importante para modular a carga glicêmica da sua dieta ao longo do dia, tá? Então, logo pela manhã, você precisa incluir alimentos de baixa carga glicêmica.
preferencialmente colocar proteínas, boas gorduras, para controlar o seu apetite, a sua fome mesmo, a sua sensação de saciedade, tá? Então você vai colocar ovinhos mexidos, uma fatia de abacate, vai colocar um pãozinho low carb, um pãozinho feito com farinha de amêndoas, com aveia, tá? Um pãozinho que não seja com farinhas brancas. Essa refeição, gente, já vai ser bem rica em gorduras, proteínas, em bons alimentos que vão regular aqueles níveis de glicose que eu falei pra vocês, para os seus receptores não ficarem lá desesperados buscando açúcar, tá? Então começa pela primeira refeição do dia. Porém, antes de começar o café da manhã, eu vou dar uma dica pra vocês que também vai ajudar muito nessa modulação intestinal, nessa desinflamação intestinal, para quem tá com problema intestino, açúcar, né, que eu falei aqui. Então, quem tem um problema aí de desbiose, de uma inflamação intestinal, e este tá sendo o motivo pelo qual você tem muito desejo de açúcar, fica essa dica aí, tá? Os shots pela manhã. O que são os shots, Karen? São bebidinhas que você vai fazer logo ao acordar. Estratégias fitoterápicas, estratégias antioxidantes logo pela manhã. Então pensa o seguinte, o seu corpo passou ali 8 horas em jejum, 10 horas em jejum, mínimo 12 horas, né? Seria o ideal. 12 horas de jejum. E a primeira coisa que você vai colocar para dentro do seu corpo, além da água, né, que você precisa se reidratar, vai ser uma estratégia antioxidante. O seu corpo está sedento por antioxidantes. Ele vai absorver muito mais, porque o intestino está ali limpo, aguardando pelo alimento para poder absorver. Então imagina que essa absorção vai ser imensa e o benefício também, tá? Por isso, de manhã você vai fazer um shotzinho, vai espremer lá. Eu gosto de fazer com meio limão ou uma colher de vinagre de maçã orgânico prensado a frio. Anotem, tá, gente, isso. Aí você pode colocar gengibre, cúrcuma, canela. Pode ir variando, tá? Não precisa ser todos os dias, não é essa mistura toda, tá? Vocês vão variando o tipo de composto que você vai colocar ali. Você pode colocar o cacau nesse momento, tá? O cacau que é baita antioxidante e ótimo pré-treino também. Se você, por acaso, depois desse shot, você vai treinar, pode usar o cacau, pode usar a canela, o gengibre, que são termogênicos também, tá? Tem outras funções. Mas ali você já vai estar oferecendo um pool de antioxidantes maravilhoso para desinflamar o seu intestino, para ajudar a desinflamar o seu corpo, as suas células, tá? Então a gente vai usar limão, pode colocar clorela, também adoro clorela. A clorela, ela tem uma quantidade imensa de triptofano, tá? E o triptofano, gente, ele não só é responsável pela formação dos hormônios do sono, mas também pela serotonina. Então essa sensação de bem-estar a gente tem que buscar desde a primeira refeição. Então é intencional, é estratégico. Eu vou usar um shot com clorela, com cacau, eu já vou oferecer para o meu corpo um monte de triptofano para já melhorar os meus níveis de serotonina e já ficar feliz sem precisar do açúcar. Olha que maravilha. Então a gente precisa pensar estrategicamente mesmo. E não é sair comendo xilitol, entende? Não é sair comendo um monte de doce fit. A solução está aí, é em tratar o seu corpo, tá? Nossa, gente, a gente já tem 34 minutos de live. Eu vou falar mais 5 minutos. Posso continuar? Mais 5 minutos só? Pode continuar a clorela em cápsula. Sim, Lilian, pode sim, tá? Pode tomar a clorela pela manhã, em cápsula, também pode ser. Mais 5 minutos, vocês podem? Mais 5 minutos aqui. E eu acho que eu não vou conseguir falar tudo, gente. Eu anotei tanta coisa legal, mas a gente deixa esse spoilerzinho, esse gancho para a próxima live e vocês estarem aqui. Bom, feito isso, você fez o seu cafezinho da manhã, legal. Outro alimento muito legal pra gente colocar no café da manhã é o tahine. Alguém conhece tahine? Alguém não conhece tahine? O tahine é a pasta de gergelim, tá? É a pasta de gergelim, puro óleo de gergelim, riquíssimo em fitoquímicos, que são excelentes para modular a vontade de açúcar. E olha uma dica que eu dou. Como eu gosto de comer tahine. Uma fatia de pãozinho... Anotem, gente. Anotem essas dicas, tá? Uma fatia de pãozinho... Tá, a Rafa disse que não conhece tahine. Tahine, Rafa, você compra no supermercado
ou em lojas assim que vendem especiarias, que vendem produtos mais assim, como é que eu vou dizer, gente? Produtos pra culinária, sabe? Assim, mais requintadinhos, assim. Tipo esses empórios e tal. Ele vende numa latinha, assim, né? Numa latinha. E tá escrito tahine, pasta de gergelim, tá? Em casas de produtos árabes também, porque usa-se muito na culinária árabe, né? E aí você pega uma fatia de pão low carb, passa o tahine e coloca um fio de mel. Gente, que delícia que fica. Provem. Tosta o seu pãozinho low carb ali, ou faz um pão de frigideira. Lá no meu feed tem receita de pão de frigideira sem ser com farinhas, né? Com farinha de amêndoa. E aí você coloca o tahine e coloca um fio de mel. Delícia. Ou bolachinhas de arroz integral. Pode ser da Camil mesmo, aquelas bolachinhas de arroz integral. Com tahine e mel. É uma delícia, tá? E existe o tahine de cacau. Que eles fazem o tahine com cacau. É mais gostoso ainda. Então procurem aí na internet que vocês vão encontrar. Tahine com cacau, tá? Bom, aí... Lanche da manhã. Putz, cara, fiz meu café da manhã legal. Fiz o meu shot antioxidante. Tô bem. Você não vai ter fome no lanche da manhã. Talvez venha aquela vontadezinha que sempre aparece de comer uma besteirinha, de comer um negocinho no lanche da manhã. O que você vai usar nesse horário? Um chá. E esse chá, gente, essa dica de ouro também, as minhas clientes, as minhas pacientes que usam, amam. Chá de casca de cacau. Vocês vão procurar na internet, chá de casca de cacau. E aí você vai fazer esse chá é uma casca, então, como eu expliquei pra vocês na live anterior, o chá de casca, ele é cocção, tá? Então você vai cozinhar, vai ferver, né? Cozinhar não, você vai ferver a casca do cacau na água por uns 5 minutinhos. E depois de fazer esse chazinho da casca do cacau, você vai abafar de 5 a 10 minutos e vai tomar. Ou pode misturar para ficar melhor ainda com um chazinho de melissa. Os dois juntos vai ficar, ó, muito bom para controlar a fome e a vontade de comer, tá? Por volta de 9 a 10 horas da manhã você vai fazer esse chazinho. Gente, já temos 40 minutos de live e é o seguinte, eu ainda ia contar para vocês lanche da tarde, almoço, lanche da tarde, especialmente lanche da tarde, né, que é o horário que o pessoal tem mais vontade de comer doce, e o jantar, o período da noite. E passar receitas. Eu tô com um monte de receita pra passar pra vocês. Não vai dar pra falar tudo hoje. Podemos deixar pra segunda a finalização dessa live? Então, olha só, eu ainda vou falar pra vocês o que comer no lanche da tarde, o que comer no almoço, o que comer no lanche da tarde, o que comer à noite. E vou falar também de alguns suplementozinhos aí que ajudam muito a modular essa vontade de comer açúcar. E vou dar receita. Receita, deixa eu ver quantas tem, só pra vocês saberem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 receitas pra vocês fazerem à tarde pra matar a vontade de comer doce. Que tal? Não vai dar pra falar hoje. Já tem 40 minutos. E eu prometi fazer 30. Combinado? Então vocês vão ficar assim ansiosas. Ó, gente, não repara meu look. Eu acabei de voltar do treino, tá? Então eu nem falei nada porque eu tô de top, de suada. Nem falei nada, esqueci de falar pra vocês que eu não costumo aparecer assim. Eu dei uma ajeitadinha. Mas eu acabei de voltar do treino. Então pra quem chegou agora, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Falar em casca, deixei a casca da laranja secar agora. Só ferver. Deixei a casca de laranja secar. Agora é só ferver com a canela e o cravo para o chá de laranja help? Sim, Fê. É só ferver a casca da laranja com canela e cravo. Tá bom? Pode ser a canela e o cravo, a canela em pau. Só ferver 5 minutinhos, Fê. 5 minutinhos, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, pra gente encerrar? E eu fico aqui, deixo aqui pra vocês a próxima live, hein? Não deixem de vir. Na próxima terça-feira, a gente vai falar sobre o restante aqui. O que comer no lanche da tarde. Vou passar 6 receitas pra vocês. 6 dicas, né, de alimentos. O que comer, receitinhas mesmo. Pra, assim, acabar com a vontade de doce e ainda modular o seu ciclo circadiano. Modular a sua vontade de comer açúcar. Maca peruana, super, Márcia. Super. Pode tomar maca peruana à tarde, de manhã, tá bom? Adoro maca peruana também. Vou deixar essa live salva, tá? Vou deixar.
e a gente se vê na terça. O chocolate, mesmo na cetogênica, pode? Então, Angélia, depende, né? Se tiver... Depende do cálculo que foi feito nessa dieta, pode, né? Pode. Aí a gente tem que ver qual o chocolate, se é um chocolate que não tem açúcar, aí a gente pode colocar sim, tá? Um chocolate 80%, né? Vou deixar salva, tá bom, gente? Aí depois vocês podem olhar de novo aqui, anotar as dicas. E eu venho na terça com as outras dicas, ó, cheio de dicas pra vocês, ó. Não deixem de vir no Café com a Nutri na terça que vem. Tô adorando fazer essas lives às 7h30, gente. Tô adorando, ó, pro nosso cafezinho. Um beijo pra vocês. Ótima quinta, ótimo final de semana. Eu não as vejo aqui essa semana mais. E até terça-feira, beleza? Beijo pra vocês, tchau, tchau.